Você tem dúvidas de como configurar câmeras IP da Intelbras? Então vem comigo que eu vou te ajudar. O mundo do CFTV vem evoluindo e cada vez a gente vê mais câmeras IP sendo inseridas no mercado. É a evolução do mercado, né? São as câmeras IP. Vamos fazer a configuração básica dessas câmeras, colocar elas na rede e como inseri-la no DVR. Hoje eu tenho aqui então a câmera VIP-C da Intelbras, tá? 1230B, 1230 Bullet. Eu vou alimentar ela no conector P4. Ela pode ser alimentada também via PoE, tá? Mas a gente vai, no cenário que eu criei aqui, a gente vai alimentar ela com a fonte de alimentação diretamente nela, tá? Então já vamos fazer uma alimentação e já vamos partir aqui para o nosso programa no computador. Importante a gente entender que um dos programas que a gente vai utilizar para encontrar essa câmera na rede, tá, é o IP Utility da Intelbras, que é um programa disponibilizado pela Intelbras, gratuito, onde a gente baixa esse programa no computador e a partir dele a gente já consegue encontrar todos os equipamentos da Intelbras que estão conectados na nossa rede. Então aqui a gente vai abrir o IP Utility, que é o software que vai encontrar esses equipamentos na rede, tá? Aqui a gente vê que tem outros equipamentos nossos que já estão nessa rede. Como essa câmera aqui ainda não está na rede, ela não aparece no programa. Então a gente vai fazer a conexão aqui, né, da alimentação, a fonte de alimentação e a conexão do cabo de rede. Agora ela já vai aparecer no nosso software. Aí tem que esperar ela inicializar e ela já vai aparecer no software aqui. Olha só, que ela já apareceu agora. Ela aparece como não inicializada, porque é uma câmera que recém a gente conectou ela na rede. Então para inicializar essa câmera, a gente vem aqui e consegue inicializar ela por aqui, tá? Ou a gente pega o IP que essa câmera pegou, né, essa faixa de IP aqui, que essa câmera pegou, e digita ele no nosso navegador web para conseguir entrar diretamente na câmera, tá? Particularmente eu gosto de digitar esse IP no navegador web e a gente consegue ter um acesso mais facilitado. Então a gente vê que o IP que ela pegou aqui é o 92.168.107 e a gente vai digitar esse IP. Então aqui ela mostra para nós o menu, né, a inicialização do dispositivo aqui. A gente pode escolher o formato de vídeo, né, o idioma. Aqui eu vou dar um próximo. Os termos aqui, né, de uso. Então a gente rola aqui a abinha e aceita, lê e aceita, concorda. E aqui a gente chega na parte de colocar a senha. Então aqui a gente vai colocar a nossa senha, tá? A senha de administrador, que é essa senha aqui que a gente vai colocar no equipamento, no DVR, quando a gente vai adicionar ela. Então eu vou criar aqui, eu vou botar admin 1234. O endereço, um número de celular. Esse endereço aqui ele é importante, esse e-mail, porque a gente precisa desse e-mail para fazer a recuperação caso seja perdida a senha, caso a gente não consiga mais ter o acesso a essa câmera. Então é através desse e-mail aqui que vai a recuperação de a senha, né? Da senha, do acesso. Então aqui a gente vai botar o nosso e-mail. O número de celular aqui também é importante, tá? Então é importante que vocês coloquem esse número de telefone aqui, tá? Então a gente vai colocar aqui o da Tech Pro e avança aqui em salvar. Inicialização concluída. Aí aqui agora a gente coloca então o usuário e a senha que a gente adicionou antes. Aqui ele vai carregar o equipamento, a imagem do equipamento, né, da câmera. Enquanto isso a gente já pode fazer, olha só, que é a imagem que essa câmera está tendo. Pode fazer aqui a configuração, outros tipos de configuração, tá? Que alguns ajustes, interface, né? Todo o ajuste do menu dessa câmera tá aqui dentro. Então a gente pode entrar aqui em sistema geral, a gente vai conseguir fazer a configuração do formato de horas, né? A hora, sincronizar. Isso aqui é importante a gente manter sincronizar esse horário. NTP aqui eu sugiro que seja ativado, porque é aqui que ele vai fazer a atualização automática da hora, tá?
Se daqui a pouco quiser configurar, sincronizar diretamente com o computador, mas a gente bota aqui sincronizar em NTP, que ele vai fazer esse ajuste automático do horário, para não ficar fora do horário, né? Que acontece bastante, a gente vê que a câmera às vezes está com a hora e data diferente, e aí na hora de buscar essas imagens acaba tendo problema. Ajuste de vídeo, tá? Então aqui a gente consegue alterar a qualidade da câmera, taxa de frames, taxa de bitrate. Então tudo isso é importante para a gente poder colocar no nosso equipamento, no gravador, e vai depender também da qualidade de imagem que a gente está precisando, a gente está buscando. O tipo de compressão, tá? H265, H264, H264B. Então isso aqui é o stream principal e o stream extra, né? A gente pode escolher daqui a pouco, para o stream extra a gente não precisa ter uma qualidade de visualização tão grande, então a gente baixa, porque, por exemplo, vamos dizer que a gente tem um monte de câmeras IP na mesma rede. Aí o que acontece, às vezes aquela rede não comporta a quantidade de câmeras que tem, e aí a gente precisa baixar um pouco essas taxas de frames, a resolução. Então nesse menu a gente consegue fazer essa configuração, né? Então por isso que é importante a gente ter esse conhecimento, por mais que ele seja um conhecimento básico, é importante que a gente entenda que muitas vezes a gente vai precisar mexer nisso. E às vezes só conseguindo auxiliar, ajustar aqui nesses menus, a gente já consegue ter um resultado muito melhor no final. Aqui a gente escolhe se quiser deixar a marca d'água, né, da Intelbras, habilitar ou desabilitar essa marca d'água aqui. Tá? Aqui eu consigo editar também, tá? Eu consigo botar aqui, por exemplo, a marca d'água ali, botar o nome, vamos fazer aqui, ó. Então a gente consegue editar isso daí. Salva, né? Sempre não esquece de salvar, isso é importante também. Aqui as configurações de rede, isso daqui também é uma parte importante, tá? Por quê? Aqui nas configurações de rede, uma coisa importante a gente entender é que um dos erros comuns que a gente vê é que coloca-se o equipamento em DHCP, porque ele vem automático em DHCP, para quê? Para ele pegar um IP que o roteador vai disponibilizar, e depois esquece de colocar, por exemplo, em estático. A gente precisa colocar esse IP estático, porque toda vez que esse roteador reiniciar, ou por algum motivo, queda de energia, ou às vezes até a própria função do roteador é distribuir, redistribuir os IPs, ele vai mandar outro IP para essa câmera, e quando ele mandar outro IP para essa câmera, ela vai cair fora do gravador, do DVR ou NVR, porque eles estão conectados um ao outro via IP. Então se troca o IP do equipamento, né, do número de série, vem um IP diferente, o DVR já não vai reconhecer mais aquela câmera e a imagem vai cair. Então a gente consegue ajustar aqui, ó. Depois que a gente já fez a configuração da nossa câmera, coloca ela em estático para poder adicionar no DVR, tá? Não é uma câmera que eu vou adicionar um NVR. Eu vou deixar ela como uma câmera IP e eu vou ter um acesso remoto. Aí ok, aí pode deixar ela em DHCP, porque daí tu não vai ter problema daqui a pouco de alguém mexer nessa rede, por exemplo, o provedor, mexer na rede, mudar a faixa de IP e aí tu não conseguir mais ter o acesso a essa câmera, tá? Então, se é uma câmera que não vai estar num sistema de NVR, tu vai ter um acesso via cloud dela ali, um acesso remoto apenas, então tudo certo, deixa ela com DHCP ativado. Mas se tu vai colocar no DVR, deixa ela com DHCP estático, tá? DHCP estático não. Desativa o DHCP e deixa em modo estático. DNS aqui a gente consegue atualizar isso aqui também, tá? Trocar a faixa de IP, tudo por aqui, ó. A gente consegue mexer na câmera, nesse menu aqui. A porta também, né? Se quiser trocar, geralmente algumas empresas, alguns provedores de internet, a gente já sabe, principalmente aqui na nossa região, alguns provedores de internet, algumas portas são bloqueadas, então às vezes tu tem que trocar as portas para poder conseguir ter o acesso, principalmente ao cloud, né? E a gente tem algumas empresas aqui que dificultam um pouco nesse sentido, então a gente já descobriu algumas portas que libera e aí a gente precisa trocar essas portas aqui para poder ter esse acesso. Sempre que mexer na câmera, a gente vem aqui e salva, né? Salva para poder ter esse ajuste, tá? Rede, aqui ó, serviços, aqui é DNS, multicast, filtros, então tem vários menus aqui, que isso daqui a gente vai falar mais adiante, a gente vai entrar mais a fundo nesses menus aqui mais à frente,
mas aqui o OnVIF a gente vai ativar se for colocar, por exemplo, uma câmera IP em outro DVR, tá? Então a gente ativa. Segurança, HTTPS, todas essas questões aqui a gente vai falar um pouco mais à frente, tá? Aqui os parâmetros, isso aqui é importante também. Aqui é o que vai dar a qualidade para as imagens, tá? Aqui nesse perfil a gente consegue ajustar a nossa imagem da câmera, apesar de ela ter um ajuste automático que a gente pode deixar, mas é nesse perfil que a gente consegue ajustar, né? Exposição aqui, compensar a luz, balanço de branco, tudo a gente consegue fazer por aqui. E é importante que a gente mexa também para que possa ter a melhor qualidade, porque depende do cenário que tu colocar essa câmera. Daqui a pouco é um cenário com alta exposição, né? Por si já tem uma luz, uma iluminação muito alta, então tu precisa baixar um pouco. Daqui a pouco é um cenário que tenha uma iluminação, tu precisa de uma compensação de luz um pouco maior, então tu vai ajustar, tá? Então vai depender, daqui a pouco tem muita luz branca já no local, então tu precisa ajustar. Tudo isso muitas vezes a gente precisa mexer e é interessante que a gente consiga fazer esse mesh. No menu foto, então a gente consegue ajustar a qualidade da foto que a gente quer, tá? Então isso é quando a gente, em casos onde a gente seleciona para de tempo em tempo fazer as fotos, né? E mandar para algum local. Se vai fazer, por exemplo, um time-lapse, né? A gente consegue programar tudo por aqui. E a qualidade dessa foto, o tempo, o intervalo entre uma foto e outra, né? E a gente consegue fazer então essa configuração por aqui. Aqui a gente tem os ajustes então dos usuários, né? A gente consegue criar outros usuários aqui para colocar dentro dessa câmera e passar esse acesso a outros usuários. Daqui a pouco precisa de um usuário admin, então a gente tem o usuário admin, geralmente a gente deixa para quem configura, para quem é o responsável pela configuração desse equipamento, e cria usuários secundários para todo aquele que precisa ter acesso ou só a imagem ou daqui a pouco algumas configurações particulares, assim, algumas configurações básicas, e aí tu coloca ali o nível de configuração que tu permite que esse usuário faça. Padrão, né? Aqui é para a gente restaurar o equipamento. Backup. Tá? Então aqui a gente consegue fazer um histórico de backup, salvar e enviar backups. Agendamento, que é o tipo de, né, para as gravações e fotos, aqui a gente faz toda a questão dos dias, né, os dias da semana, horários que a gente quer que faça a gravação ou até mesmo as fotos. Tá? Então é por aqui que a gente faz, se a gente quer que seja a gravação de forma regular ou por detecção de movimento, tá? Por algum evento específico. Só lembrando que essa câmera aqui, por exemplo, ela não é uma câmera que tem como tu colocar um armazenamento nela, um cartão de memória nela, tá? Mas tem alguns equipamentos que tem essa função, onde tu coloca o cartão de memória diretamente no equipamento. E aí, essa opção aqui do agendamento, ela é muito mais interessante também, porque tu consegue fazer isso diretamente dentro da câmera, não precisa passar por um gravador, por um DVR. Aqui eu estou fazendo a configuração via web, programador web, mas também a gente consegue ajustar, por exemplo, o agendamento diretamente no DVR, né, da câmera IP e o DVR que vai fazer essa gravação aí. Aqui justamente o menu aqui é para FTP local, né, quando a gente consegue fazer, geralmente tem um cartão de memória, né, que a gente consegue colocar aqui e a gente faz a gravação ou a gente passa isso daqui, cria um usuário, uma porta, um endereço do servidor e aí essa gravação ela vai diretamente para um servidor, tá? Ou, por exemplo, eu direciono uma porta, direciono o IP e um IP externo, se está em outra rede, por exemplo, esse equipamento, e aí eu mando essa gravação das imagens aqui sem que eu precise ter um cartão de memória no lugar, mando essas imagens para esse servidor, tá? Então essa é uma função importante. Daqui a pouco eu não tenho como colocar um cartão de memória nessa câmera, eu não vou botar um DVR, eu vou ter só a câmera no local que tem a internet, então eu direciono a porta, né, para um servidor, por exemplo, está na minha casa e eu direciono para cá, para a empresa, e eu consigo gravar aqui ou diretamente no computador, né, no servidor que está pronto para isso, ou até direcionar isso para um DVR. Atualização, então aqui é importante, é onde a gente vai fazer a verificação automática, se já tem alguma atualização automática, tu pode deixar ela, por exemplo, no caso ela já vem de fábrica, para atualizar automaticamente.
tá? Mas se tu tem daqui a pouco algum arquivo de atualização, tu consegue baixar e inserir diretamente através desse menu aqui na câmera. Geralmente por aqui também a gente consegue fazer a questão da quando precisa atualizar, trocar algum software, a câmera está dando algum erro, alguma coisa, e aí tu recebe da própria Intelbras, enfim, né, do suporte, uma atualização, né, um arquivo para tu fazer a atualização dessa câmera. Aqui também, então, esse menu aqui é das formas de gravação, o período de gravação que tem. Aqui é importante porque muitas vezes a gente precisa, a forma de gravação, por exemplo, vou botar uma gravação contínua, modo contínuo, tá? Aqui a gente vai selecionar o tamanho desses blocos de gravação, tá? Porque mesmo gravando de forma contínua, ela ainda cria blocos de gravação, tá? Então a gente precisa criar esses períodos. Quanto menor aquele bloco de gravação que tu vai tendo as listrinhas quando tu olhar no aplicativo da Intelbras, tu vai tendo as faixinhas assim que tu vê que finalizou aquele bloco de gravação e começa um novo bloco de gravação, tá? Então aqui que tu consegue programar isso daí. E aí também programa aqui, se quando estiver cheio, o que vai fazer, se o HD estiver cheio, por exemplo, né? Se ela sobrescreve em cima do primeiro momento de gravação e vai gravando em cima, ou se ela simplesmente para de gravar, tá? O tipo de gravação também aqui, ó, se é stream principal, qual é a qualidade que tu quer que vá essa gravação. Eventos, tá? Então aqui a gente entra numa questão importante também, que a gente vai daqui a pouco habilitar ou desabilitar essa detecção de movimento, tá? O tempo dessa gravação, as áreas aqui, por exemplo, se a gente abrir aqui, ela vai abrir a tela, né, de uma forma onde a gente consegue delimitar essas áreas. Então a gente tem aqui para delimitar essas áreas, tá? E a gente consegue selecionar. Eu quero uma área menor, através desses quadriculados aqui a gente consegue ir selecionando essas áreas onde a gente deseja ter ou não a atuação dessa área de detecção, tá? Então aqui é bem importante também. Os períodos, assim, a gente consegue programar também o período dessas áreas de detecção, tá? Se eu quero todos os dias, algum dia específico, né? Eu quero o horário comercial ou após o horário comercial. Então a gente consegue programar isso tudo aqui na aba período, tá? Aqui a gente consegue definir o que essa detecção de movimento vai fazer. Por exemplo, vou tirar uma foto, detectou um movimento, tira uma foto e eu ainda posso mandar essa foto para um e-mail, tá? Então a gente pode fazer essa configuração, a gente vai falar mais adiante sobre essas configurações mais avançadas também e mostrar para vocês como a gente faz. A normalidade, então aqui, ó, toda vez que ela tiver alguma anormalidade a câmera, sair da rede, né? Por exemplo, a câmera perdeu a rede, tá? Alguém tentou acessar a câmera de forma ilegal. Então a gente consegue fazer com que essa normalidade seja avisada, tá? Através de e-mail ou através de uma mensagem no celular. Tá? Então tudo isso a gente consegue programar. Máscara de vídeo também, então se alguém for lá e tapar a tua câmera ou jogar algum equipamento na frente da lente da câmera que ela detecta para conseguir fazer uma intrusão, enfim, ela consegue também programar para ela te avisar. Então vem aqui e habilita, e aí ela te mostra aqui, ó, pode tirar uma foto ou também tirar a foto e manda por e-mail, tá? Ou manda só um aviso. Aí vai vir o aviso dizendo, ó, mascaramento de vídeo. Então, aqui eu vou deixar desabilitado, padrão que nem estava. Como padrão ela vem, né, desabilitada essa função. Aqui é a sensibilidade, ó, desse mascaramento. Consegue selecionar o padrão que ela vem é padrão 4, mas dá para colocar até em alto, que é o 6. E os períodos também, entra na mesma questão dos períodos, né, que a gente consegue programar. Durante o dia ou durante a semana, em horário comercial, eu não preciso que essa função esteja ativada, para não ficar recebendo e-mails à toa, né? Daqui a pouco tu tem alguém que vai lá só limpar a lente da câmera, daí tu vai receber um e-mail sem a necessidade. Mas durante o fim de horário comercial ou finais de semana, que é quando não tem ninguém por casa, então tu consegue programar, por casa não, digo na empresa, né, ou enfim, comércio, tu consegue programar essa função para esses períodos, tá? Porque daí tu não fica recebendo as mensagens o tempo inteiro de forma desnecessária. Áreas de interesse, a mesma questão, a gente consegue habilitar essas áreas de interesse aqui e selecionar
as áreas de interesse. Daqui a pouco não precisa toda, eu não tenho interesse de que toda a área da imagem da câmera seja pegue especificamente, né? Então a gente seleciona as áreas de interesse de forma mais específica, tá? E aqui em informações, então, a gente tem as informações de versão da câmera, né, onde a gente consegue encontrar aqui as principais informações dessa câmera, que é o tipo do dispositivo, o modelo, né, a versão do software que está nessa câmera e a data aqui, inclusive, a versão web dela, versão ONVIF, né, quais são o tipo de perfil ONVIF que ela trabalha, para a gente conseguir ver se ela é compatível com outro equipamento ou não. O número de série dela também, isso é importante, tá? Aí a gente tem aqui em registros, né, os registros que essa câmera nos traz, tá? Registro de gravação, se a gente habilitar essa informação aqui, é como se a gente tivesse um relatório. Usuários logados aqui, no momento eu estou usando ela aqui, mas se tiver algum usuário logado no momento aqui, a gente consegue visualizar também, tá? E alarme, que a gente vai configurar os alarmes que a gente quer que essa câmera passe. Por exemplo, detecção de movimento, máscara de vídeo, acesso ilegal. Então, se alguém acessou de forma ilegal essa câmera, tu consegue ficar sabendo. Alerta de segurança, né? Se alguém está tentando acessar e está dando erro de senha, enfim, tu consegue receber, né? E os alertas visuais. Então aqui a gente fez as configurações principais dessa câmera, tá? E agora ela já está apta a gente conseguir colocar num gravador, no DVR, tá? Então a gente vai rapidamente aqui configurar essa câmera no nosso gravador para você ter esse conhecimento, saber como a gente faz essa configuração. Então a gente volta aqui para o IP Utility, aí na nossa rede a gente consegue ver que a gente tem dois DVRs, tá? Tem um IMHDX 5108 e um MHDX 3004C. A gente vai botar aqui nesse 3004 para a gente poder colocar essa câmera, configurar ela aqui então. Então a gente acessou, tá? A gente vai vir aqui em câmeras, dispositivo remoto, e aí a gente vai buscar, olha só. A gente lembra tem que lembrar que era o IP da nossa câmera, tá? Era o 192.168.0.107, esse era o IP. E aí a gente vai fazer a adição agora dessa câmera no nosso DVR aqui, ó. Lembrando que ela fica vermelha aqui porque a nossa senha não é a senha que a gente tinha colocado, né? Então vamos ajustar essa senha. Colocamos a nossa senha que a gente tinha cadastrado quando configurou a câmera. E agora já mudou o status aqui para verde, então a gente consegue já visualizar a imagem dessa câmera aqui, tá? Então agora ela já apareceu aqui, ó. A gente tem a imagem da nossa câmera já aparecendo na tela. Essa é uma configuração básica das câmeras da Intelbras. Então a gente configurou essa câmera, colocou no DVR. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você faz de outra forma, também deixa nos comentários aí, para a gente poder entender um pouco. E se inscreve no canal para ficar por dentro de novidades.